Posso te contar uma história curiosa? Você quer contar uma história agora? Juro, vai ser rapidinho. Então, a história que eu vou te contar é do homem mais sortudo do mundo. O nome dele era Francelac, era um professor de música croata. Bem, o homem tinha uma sorte para escapar da morte, que era uma beleza. 7 vezes, né? A morte chegava e ele dava um tchauzinho louco para ela, filha, e continuava a vida. Não tinha essa não. Essa saga de escapar da morte começou quando ele tinha 33 anos, em 1962. Ele estava viajando de trem em uma montanha, esse trem descarrilhou, caiu em um rio. Era inverno, o rio estava congelante. Ele quebrou um braço, conseguiu nadar até a margem do rio, mas 17 pessoas morreram nesse acidente. Agora que você falou aí do acidente de trem, eu lembrei. Lembrou, mas quem vai contar a história sou eu, porque eu já comecei. Deixa eu continuar, por favor. A segunda vez foi quando ele precisou fazer uma viagem de avião. Foi a primeira e única viagem dele. Ele chegou no aeroporto e o voo estava completo. Mas, como ele é um homem de sorte, ele conseguiu convencer a companhia aérea de que ele precisava ir naquele voo. Eles deram um jeitinho e colocou ele ali próximo da comissária de bordo. Acontece que a porta estava com defeito. E aí, durante o voo, essa porta abriu e ele foi arremessado. O que aconteceu? Ele caiu em cima de um palheiro gigante e ficou desacordado, sofreu uns arranhões, mas ele foi salvo e ficou tudo bem. Mais uma vez ele escapou. Era um homem de sorte demais. Nesse acidente de avião morreram 19 pessoas. E em 66 ele sofreu mais um acidente, e dessa vez foi de ônibus. Ele estava viajando de ônibus quando de repente esse ônibus derrapou e caiu em um rio. Ele nadou e conseguiu se salvar novamente. E durante esse acidente, 4 pessoas morreram. 4 pessoas. E ele escapou com alguns hematomas. E não acaba. Em 1970, ele sofre um acidente de carro. Ele estava dirigindo o carro dele quando de repente o motor começou a pegar fogo. Ele saiu do carro, mas foi o tempo dele sair e o carro explodiu. Entendeu? Sorte, querida, sorte. Aí, beleza. Passou mais 3 anos, de novo, dirigindo o carro. O motor do seu carro foi encharcado de óleo quente. Por quê? Porque a bomba de combustível estava com defeito. Com isso, começou a sair fogo ali pela entrada de ar. E aí, dessa vez ele ficou com os cabelos chamuscados. Queimou parte do cabelo. Mas conseguiu escapar. De novo, 7 vidas, cara. Aí nessa morte falou, né? Não, desisto, chega. E aí deu um tempo pra ele. A morte não dá tempo pra ninguém. Ele não morreu porque não era a hora dele. Tá, se não era a hora dele, então pra que essa perturbação toda? Tá, tudo bem. Mas ele conseguiu ficar em paz 22 anos. Em paz, 22 anos. Tranquilo ali, de boa, tal. Porque ele falou, né? Não dá. Não vou mais andar de trem, nem de avião, nem de carro, nada. Vou andar a pé. Aí ele passou a andar a pé. E aí, adivinha. Andando a pé, de boa, é atropelado por um ônibus. Foi atropelado por um ônibus. Já idoso, atropelado pelo ônibus. Pensa, o estrago. Mas ele só sofreu uns arranhãozinhos e uns machucadinhos. Bem, aí quando foi em 96, no ano seguinte, depois desse acidente aí, do atropelamento, ele resolveu andar de carro também, de ônibus, de tudo, enfim. Aí ele pegou o carro dele e durante uma viagem em um cânion, bem em uma curva, ele deu de cara com o caminhão das Nações Unidas. Ia ser uma colisão assim frontal daquelas. Mas acredita, ele jogou o carro dele, que arrebentou a proteção que tinha, e ele estava sem cinto de segurança. Agora pode? Sem cinto de segurança? Não, né? Mas até nisso ele teve sorte. Sem cinto de segurança, ele foi o quê? Injetado para fora do carro. E ficou ali enganchadinho em uma árvore. Ficou ali de boa na árvore, segurou num galho e ficou de lá olhando seu carro. E explodiu lá embaixo. De novo. Agora me fala. O homem mais sortudo do mundo. E o penhasco tinha 90 metros de altura. Mas sabia que ele se considerava azarado por estar envolvido aí em todos esses acidentes? Acabou a história. Os acidentes acabaram. Acabou. Ficou nesses aí, entendeu?
7, querida, já deu 7. Mas acontece que o cara era o homem da sorte. E no seu aniversário de 73 anos, você acredita? Ele ganhou na loteria. Ganhou na loteria, foi curtir sua vida, comprou uma mansão em uma ilha, comprou um barco para dar ali uns passeios com a sua esposa. Sim, porque era o 5º casamento dele. Ele tinha sorte para escapar das mortes. Agora, no amor, não sei, só sei que ele casou 5 vezes. Esse 5º casamento, ele foi curtir com a sua amada. Muito merecido, depois de tudo que ele passou. Mas em 2010, você acredita? Ele resolveu dividir toda a sua fortuna ali com os parentes, com os amigos, e voltou para sua casa simples de antes e foi viver a sua vidinha. Mas ele reservou um dinheiro para fazer uma cirurgia no quadril que ele precisava e também para fazer um santuário para Nossa Senhora, agradecendo toda a fortuna que ele acabou ganhando. E ele morreu em novembro de 2016 com 83 anos. Pois eu sinto em te dizer, mas esses acidentes aí que você falou, tanto do trem em 62 e do avião em 63, você sabia que não tem registro? Não tem registro. Ó, nem vem, porque ele deu muitas entrevistas, essa história é muito comentada, entendeu? E outra, se fosse mentira, você acha que não teria um dedo duro aí que ia falar, ó, tudo mentira, tudo invenção dele. Ah, sempre tem, querida, sempre tem, ia ter um. Entendeu? Não é minha culpa, não posso fazer nada. Só tô te dizendo que você esqueceu desses pequenos detalhes. Sem contar que quando ele dava entrevista, ele falava que ele sempre jogou na loteria e aí de repente ele ganhou. E em outras, ele dizia que a primeira vez que ele jogou, ele ganhou. Ah, já deu. Entendeu? Aí é culpa, não. Você já me perturbou. Não, senta aí que eu vou te contar uma. Essa daí também é de uma pessoa que sobreviveu. Vai, senta pra você. Senta aí, vai, senta. Essa você vai gostar. Ai, tá bom. Conta. Vou ouvir dessa vez. Se ficar aí me enchendo o saco, parar de ouvir também. Então, você já ouviu falar da senhora inafundável? Mais ou menos. É aquela que escapou do naufrágio do Titanic. É essa? Isso, essa mesma, a do Titanic. O nome dela era Violet So, era uma argentina e ela foi comissária de bordo e enfermeira de alguns navios. Depois que o seu pai morreu, eles regressaram para a Grã-Bretanha e a sua mãe conseguiu um trabalho em navios. Ela trabalhou na Royal Maritime. E a Violet, ela estudava em um convento, mas a sua mãe adoeceu, então ela começou a trabalhar também em navios pela Royal Maritime, e depois ela começou a trabalhar no RMS Olympic, que era um navio da empresa White Star Line, e esse navio era o maior navio de passageiros do mundo e também muito luxuoso. A primeira vez que ela teve uma experiência de escapar de um desastre foi quando ela estava a bordo do Olympic. O Olympic, no dia 20 de setembro de 1911, ele colidiu com outro navio bem menor, o cruzador HMS, mas não chegaram a naufragar. Fez um estrago grande ali, mas não naufragou. E mesmo assim, eles conseguiram chegar até o porto de Southampton. Então, escapou pela primeira vez. A segunda vez já foi no Titanic. Ela dizia estar muito satisfeita trabalhando ali no Olympic, mas acontece que a White Star Line estava fazendo um novo navio, um navio maior, mais luxuoso. E ela não tinha intenção de trabalhar nesse novo navio. Só que esse novo navio, nada mais, nada menos, era o Titanic. E aí os seus amigos começaram a falar que seria uma ótima experiência se ela fosse trabalhar no Titanic. E ela acabou sendo convencida e foi trabalhar no Titanic. Então, no dia 10 de abril de 1912, ela sobe a bordo do Titanic. Relata que no dia que o Titanic colidiu ali com o iceberg, no dia 14 de abril de 1912, ela não estava dormindo. Ela fez uma oração que ela fazia de costume, passou para sua amiga para fazer essa oração também, e depois ela deitou e não dormiu, estava só sonolenta. Quando de repente ela recebeu a ordem para subir no convés. Ela subiu no convés e chegando lá, estavam separados as mulheres com seus filhos dos seus maridos. E um oficial se aproximou e pediu para que ela
entrasse em um dos botes, o bote do número 16, para mostrar ali para as mulheres que aquele bote era seguro. E de acordo com aquele bote ia sendo solto no mar, um oficial aproximou-se dela com um bebê enrolado nos cobertores e pediu para que ela levasse a criança e protegesse ali no bote salva-vidas. Eles ficaram durante 8 horas esperando ser resgatados. E quando chegou o navio de resgate, uma mulher se aproximou dela e pegou o bebê que estava no colo dela. Ela diz que estava com tanto frio e com tanta dor no corpo que ela não pensou em perguntar nada. A mulher nem sequer agradeceu também. E ela não perguntou quem seria aquela pessoa, quem seria aquela mulher. Aí ela não perguntou o nome da senhora, se era mãe, tia, avó, nada. Não, ela não perguntou o nome da senhora, não perguntou o nome do bebê. Eu perguntaria. Enfim, eu entendo. Você, eu não entendo. Então, deixa eu continuar a história. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela foi trabalhar na Cruz Vermelha Britânica. Aí, em 1916, ela estava a bordo de um navio hospital HMHS Britannic. E esse navio colidiu com a mina marinha e afundou no Mar Egeu. Mas ela conseguiu alcançar um bote salva-vidas. Mas acontece que a hélice do navio estava puxando o bote e ela se jogou no mar. Só que com a força, ela também foi puxada e bateu a cabeça na guilha do navio. E ficou desacordada, mas tinha um outro bote salva-vidas que logo a pegou e a salvou. E mais uma vez, ela se salvou, viu? Por isso ela foi chamada de mulher inafundável, porque ela escapou mais uma vez. Após a guerra, ela continuou trabalhando para o White Star Line e chegou a se casar na década de 20, não teve filhos, aposentou em 1950 e quando foi em 1971, ela morreu. Mas não morreu de afogamento, morreu de insuficiência cardíaca. E foi essa a vida dela. E é isso, a história resumida, mas que é uma história boa também. Ah, desculpa, mas minha história também é muito boa, viu? E essa foi a história curiosa de hoje. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever, ativar todas as notificações e deixar aí no comentário uma sugestão de história. E até a próxima história.